Você vai ouvir Cultura e Arte. Um programa que vai trazer informações, dicas e bate-papo sobre o fazer cultural e artístico de Taquarussu e região. E em 2004 a gente começou um trabalho, de todo mundo junto, vir para cá todo sábado, ir fazer brincadeira, ir fazer leitura, ir fazer diversão, ir fazer fogueira, ir inventar a arte para que a gente possa viver dela, Então, tudo começou desse jeito. Quando foi em 2007, a gente recebeu uma visita, Me lembro como se fosse hoje, a visita do Cícero Belém, aqui nesse lugar, falando, vocês lembram disso, meninos? Querido, sim. Então, aqui comigo, ouvinte, vocês, aí a gente quer fazer um apanhado de alguém falar por nós, porque eu e o Tarso, a gente já falou muito sobre o canto, Agora, como a gente tem a proposta das novas gerações e futuras gerações e outras gerações que vêm, que o nosso legado venha para só se multiplicar aí durante o tempo. E está aqui comigo hoje a Bruna Oliveira. Olá, Bruna, se apresenta aí um pouquinho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Canto. Me chamo Bruna Oliveira. Está sendo assim, uma oportunidade muito incrível poder estar vindo aqui nesse canal, nessa emissora linda que é a rádio, falar um pouquinho sobre essa vivência, na verdade um pouquinho não, dessa longa vivência que a gente tem aqui no Canto das Artes desde 2004. Vou deixar aqui o meu colega Diogo se apresentar, que daqui a pouco tem muita história para contar. E o Diogo Fernandes está aqui com a gente também. O Diogo Fernandes e a Bruna Oliveira estavam entre as primeiras crianças que estavam olhando e onde nossos olhares se cruzaram. Em 2004! E viemos parar aqui onde estamos hoje, Fala um pouquinho aí de você, Diogo. Oi, pessoal, eu sou o Diogo Fernandes. Eu no canto eu comecei, acho que eu tinha 8, 9 anos, eu não lembro mais. Aí, como eu morava aqui perto, do lado, Aí no primeiro dia eu vi aquela muvuca aqui no canto. Eu falei, o que é aquilo, gente? Aí eu fiquei curioso, eu falei, não, vou lá. Aí cheguei aqui, só tinha o Tarso e a Betânia. Aí a gente começou a brincar aqui, aí foi de costume, todo final de semana a gente vinha pra cá. Foi, para eles foi uma brincadeira, Pra gente também, mas uma brincadeira que constrói, se multiplica e se fortalece, está viva até hoje, vai continuar, dependendo de vocês, de quem vier, Então tudo começou mais ou menos assim, de uma forma brincante mesmo, de encontro, cheio de pretensão, não de intenção, e a gente conseguiu, então, angariar esse reconhecimento de algumas pessoas que já tinham a arte, a cultura de uma forma mais sistematizada, compreendia como que o sistema poderia estar reconhecendo isso, assim que surgiu o programa Cultura Viva. A gente ficou sabendo através do Cícero Belém, o Cícero que veio trazer essa notícia para a gente, que a gente poderia angariar um edital, que na época a gente aceitou, a gente conheceu o programa, a gente pesquisou, foi atrás, procurou saber como é que é. Preenchemos um formulário que foi feito exclusivamente para pessoas como nós, na época, que não tinha CNPJ, que não tinha essa pretensão de montar uma instituição formal, com tanta burocracia, a gente não tinha pensado nisso ainda. Mas foi uma oportunidade da gente até mesmo se reconhecer enquanto instituição. Não sei se isso é positivo ou se isso é negativo. Mas foi assim que aconteceu. E é assim que a gente conseguiu seguir, Foi o que nos possibilitou chegar aqui. Então, a gente se inscreveu, fomos contemplados como semifinalistas, um monte de projeto no Brasil inteiro. Recebemos uma capacitação, que foi o primeiro TEIA, Foi o primeiro TEIA. A participação no segundo TEIA, que foi em Belo Horizonte, não sei se vocês lembram dessa história, Altas fotos. As meninas acompanharam tudo, Sim. Então lá a gente começou a entrar conhecer toda essa política e essa maravilha que é a manifestação cultural no Brasil. E o Canto das Artes, humildemente, sem tanta carga, mas reconhecendo algumas manifestações, que foi o que chamou a gente a atenção para vir para esse lugar, E a gente viu que, no meio disso tudo, a gente poderia, sim, melhorar tudo que a gente fazia.
e potencializar tudo que a gente fazia. Vocês lembram disso quando a gente teve as oficinas? Que aí a gente se tornou ponto de cultura, em 2009. Né? O primeiro colocado nos critérios exigidos lá pelo edital do Estado. Então a gente iniciou como ponto de cultura desse edital de 2009, né? E seguimos as oficinas. Vocês lembram das oficinas? Quem lembra como é que foi? Como é que não lembra? Eu acho que a primeira foi até com a Ângela, né? Na oficina de yoga. Nossa, foi maravilhoso. Exatamente. Foi a primeira. Mas esse daí foi antes ainda. Porque Foi antes, que a Ângela, se a Ângela estiver nos ouvindo, ouviu? Nossa mestra. Foi uma das primeiras. Devemos a você muita coisa que acontece por aqui. Não, mas porque a primeira oficina que a gente não estava ainda institucional como ponto de cultura foi com a Ângela, assim como outras atividades, com outros voluntários. Depois, musicalidade, né? Vocês lembram que a gente... Agora, após ponto de cultura, né? Depois que a gente se tornou, aí foram vários. Veio o audiovisual, né? Com a gente conseguiu. A reciclagem do Tubarão. O Tubarão foi anterior também. O Tubarão do lixo. Acessem lá um dos nossos mestres aqui também de iniciar com a história da reciclagem. O do violão, Norberto também. Norberto Noleto, meu querido, nosso mestre maior. Xilogravura com Cláudio. Isso, o bom de tudo é que quando as coisas é feita com carinho, você não consegue esquecer, não consegue ser o nome do professor. Gente, eu tinha o quê? Meus 10, 11 anos de idade. Olha só que incrível. Já fica aqui tantos nomes lembrados, né? E que ficam no coração da gente e que vão se perpetuar, viu? Se esses queridos estiverem aí ouvindo a gente, Paula Montenegro, Cíntia Ranieri, Cassiana, minha nobre Cassiana. A tia Alessandra Delávio foi a nossa companheira durante tanto tempo. Giovana, que está lá na Polônia. Né? Juliana, dentista. Ju, minha querida amiga e irmã. Então, foi uma rede, né? Tem tanta gente que eu, assim, não tem como eu citar todos, mas todos estão no nosso coração, porque ajudaram a gente a fazer isso aqui. Né? Então, o ponto de cultura ele veio como um reconhecimento, né? um aval para que a gente possa fazer o que a gente faz hoje. E a gente enfrentou tudo isso, muitos percalços, né? Muitas dificuldades, muitas resistências, mas também muita força, muita energia. Não posso esquecer do nosso carnaval, do nosso mestre, Márcio Belo. Muito obrigada também, Márcio. Estou me emocionando, hein? É muito história, muito intenso. Então, o ponto de cultura para a gente foi o grande marco mesmo, assim, de a gente conseguir se organizar no nosso trabalho. Né? A rádio comunitária, que hoje nós estamos aqui, o ouvinte, para quem não conhece ainda a história da rádio, um dia eu falei que a gente vai ter que ter um programa só para falar da rádio, porque é uma história tão longa, né, Bruno? Gigante! Bruno e Diogo acompanharam desde o início. E a aquisição da rádio comunitária foi uma luta de mais de 10 anos, né? Então a gente angariou a rádio comunitária, fez o pedido da rádio comunitária para o Ministério da Cultura há muito tempo atrás, né? E agora a gente está colhendo os frutos. Eu acho que isso é o que é mais gratificante aqui no nosso ponto de cultura, né? A gente conseguir enxergar que tudo que a gente plantou está dando frutos, né? Então o ponto de cultura, eu assim, agradeço muito pelo programa, né? Foi quando eu pude, porque eu sou psicóloga, né? Para mim é mais cômodo eu ter uma estrutura financeira para poder fazer a arte, mas ao mesmo tempo sofro porque não tenho tempo para desenvolver a arte que está dentro de mim, né, e fazer ela pulsar. Mas vai chegar um momento, e o Canto das Artes foi tudo isso na minha vida, né, o impacto que ela teve para mim, o impacto do que foi o ponto de cultura, o meu impacto pessoal foi crescimento, muita ação. E que hoje eu estou conseguindo ver o início dessa colheita, porque eu tenho certeza que ela nunca vai terminar. Né? Para você, Diogo, como é que foi esse impacto na sua vida? Assim, o que você acha que mudou? O que fez você enxergar? O que fez você sentir? Como é que foi essa história? Mudou tudo, porque, nossa...
me fez ter mais responsabilidade, tipo, de aprender muitas coisas. Igual hoje eu faço parte da associação. Da onde eu ia ia fazer parte de uma associação e começar a entender, ser administrador de oficina e tudo mais com as crianças. Quando eu era criança, eu participava das oficinas e hoje eu poder ensinar as crianças a fazer aquilo que eu aprendi antes é maravilhoso demais. E você, Bruna, como é que foi assim? Eu digo assim que no meu livro da vida, com os meus 23 anos de idade, o canto eu acho que tá nas melhores histórias, não tem como. Porque é muito incrível você poder reconhecer e você poder ressignificar tudo que uma coisa faz na sua vida. É muito bonito, porque onde é que eu ia pensar? Não que eu jamais sentiria incapaz, que um dia eu não ia poder estar fazendo parte do corpo de uma associação ou de um ponto de cultura. Mas é porque você vê o resultado, você vê que um lugarzinho de 2004, que não tinha pretensão, né, assim, de visão, assim, pelo menos de, vou atender a comunidade, não. Vieram aqui com o intuito de que ia abrir a casa e ia estar entre amigos. Então, você perceber que você fez parte de toda uma construção para chegar até onde está hoje é um reconhecimento muito incrível. Porque lá em 2004 eu era apenas uma criança com 6, 7 anos de idade. Então era tudo muito inocência, era tudo muito lúdico, tudo muito bonito. Mas por detrás de tudo aquilo já existe uma resistência muito grande, né? Uma resistência muito grande para estar atendendo aquelas crianças, porque não é simplesmente só abrir uma casa, né? É sobre ter um planejamento e sobre ter pessoas. Então eu vim aqui com a inocência de que eu só ia vir ser bem cuidada, que eu ia participar das oficinas, que eu ia ter um lanche gostoso, que eu ia assistir o filme, que eu ia sair daqui e ia plantar uma árvore, e assim como outras oficinas. Então eu cresci vendo isso. Então quando eu tive a oportunidade de poder conhecer mais e principalmente de poder começar a entender o que vocês sempre correram para que o canto acontecesse, foi mais doida ainda. Porque você não pensa, você pensa que é tudo muito bonito, mas não, gente, não é tudo bonito. Bonito assim, razão é, mas por detrás não é. A gente sabe a correria. Então eu fui entender, poxa, eles passam por tudo isso para conseguir, às vezes, realizar uma oficina de reciclagem. Então é muito incrível você poder reconhecer e você poder aprender e trabalhar em cima de tudo isso que você aprendeu. Então, para mim, o canto, sem dúvidas, tá ali no meu livro da vida, nas primeiras páginas, nas melhores histórias. Tem tudo. Na minha vida tem um canto. Porque é muito incrível. É muito incrível hoje eu poder aprender sobre a missão que o canto leva, né? Que a gente tanto prega. E poder entender isso há 18 anos é incrível, não é para qualquer um. Até porque é uma insistência para você entender e uma resistência para você viver e poder estar fazendo todo dia, né? É isso. Isso aí é uma emoção que não cabe, né? Eu tenho que aguentar aqui para poder falar com o nosso ouvinte que eu estou aqui com o Diogo Fernandes e Bruno Oliveira, que foram crianças do canto, né? Hoje são profissionais do canto das artes. Isso me engrandece minha alma, me completa, viu? E a gente vai junto, né? Segue junto, acho que não tem palavra para dizer sobre o impacto, né? Que se causa. E aí fica a dica de não desistam. A arte vale a pena quando você encontra a energia perto de você, daquilo de alguém que está querendo se expressar, né? Duas pessoas que querem se expressar geram uma energia muito importante. Se você se une com mais pessoas, ninguém segura, né? A gente vê isso na história do canto das artes, né? Por isso que a gente fala tanto de união, porque a gente sabe que mesmo na diferença, se a gente deixar se completar com a diferença do outro, ninguém segura esse Brasil, ninguém segura as pessoas desse lugar. Então fica a dica, a gente
tentou fazer durante esse... A gente está fazendo, vai fazer 18 anos já, né? Agora, 2022, 19. A maioridade. 19? Não, a gente fez 18, a gente vai fazer 18. Vamos entrar na maioridade, 18 anos. Vai ter aquela festa? Em março, vamos ter que... Como é que vai fazer em pandemia? Nós vamos ter que pensar, né? Formato online, a gente tem que comemorar, porque é muita resistência. Isso né? aí. E que coisa maravilhosa, né? Eu acho que quando a gente consegue enxergar, né, olhar para trás e ver que não foi só labuta, não foi só dificuldade, né? Vale muito mais a pena você insistir no trabalho, né? E é isso que a gente tenta fazer aqui, né? A Rádio Canto FM hoje é uma realidade e a gente pode afirmar que o que antes foi sonho, hoje é real, né? O Não, das agora artes. fala aí aquela linda passagem do médico a você, Betânia. Sonho que se sonha. Sonho que se sonha junto, como é que é? Sonho que se sonha só, é só um sonho. Sonho que se sonha junto é uma realidade. E essa é a nossa bandeira, né? Sempre. Então, depois que a gente se tornou um ponto de cultura, né? As portas, um universo se abriu pra gente, né? Eu não falo que foi o universo, foi um universo. Porque o Canto das Artes, ele tem vários universos que... Porque eu falo em universo, é um sistema que funciona, né? A gente conheceu vários sistemas funcionantes e que ajudaram a gente chegar onde a gente está, né? O ponto de cultura, quando a gente se tornou ponto de cultura reconhecido nesse primeiro edital de 2007, que foi do Cultura Viva, que a gente foi semifinalista de uma região, a gente conheceu as outras manifestações no mundo, né? No Brasil. Tinha também fora do Brasil na época. Eu lembro que tinha pontos de cultura fora do Brasil, isso ainda é uma pauta que a gente pode discutir depois. Mas na época eu lembro que foi um encontro com os pontos de cultura, do que estava acontecendo. A gente não tinha dimensão do que era essa realidade no Brasil. A gente estava fazendo aqui em Itaquaruçu, né, de uma forma simples, né, dentro do nosso limite de tempo, de vez, de vontade, né, tudo isso foi se casando e essa energia foi crescendo, né, crescendo. E quando a gente fez parte desse encontro que foi em Belo Horizonte, a gente começou a perceber que no Brasil várias outras pessoas estavam tentando fazer a mesma coisa, né? Tinha um monte de gente que trabalhava com circo, um monte de gente que trabalhava com rádio, um monte de gente que trabalhava e ninguém conhecia ninguém sabia o que o outro estava fazendo. Então, eu acho que o programa Ponto de Cultura foi importante nesse aspecto de unir essas pessoas, de unir essa energia e fazer com que isso seja reconhecido. Então, na época, a gente muito idealista, né, ainda sonhador, né, querendo fazer um universo diferente, uma vida melhor, com respeito às pessoas, tal. A gente tinha isso na cabeça e até quando o SUS remeteu muito a isso, de que era um lugar que isso existia e a gente ficava buscando isso o tempo inteiro, né? Muitas pessoas vieram para cá por causa desse lugar, do clima do lugar, das pessoas do lugar, né? E a gente conheceu isso em Belo Horizonte, conhecemos vários grupos que faziam a mesma coisa, né? Tivemos a palavra do Gilberto Gil, que na época era ministro da Cultura, que foi assim um marco, né, na minha história, por eu estar enxergando aquilo que eu não via. As manifestações indígenas, as manifestações do maracatu, que eu nunca tinha visto presencialmente, né? Eu fui ver presencialmente nesse encontro, aquelas coisas bordadas, trem brilhoso, aquela coisa maravilhosa, todo mundo falando disso, de expressão. Então foi uma vivência muito intensa, né? Voltamos de Belo Horizonte, tentamos passar isso de alguma forma, porque na época tinha duas vagas para representar, né, o Ponto de Cultura, e na época quem estava preparado para ir era eu e o Tarso, né, e a gente foi e tentou voltar com toda essa carga e disseminar essa energia para todo mundo estar perto da gente, né, que foi quando todo o movimento começou para se organizar, porque o que a gente ouviu lá é isso: se organizem, se fortaleçam, não deixem de fazer, porque nós estamos aqui para ajudar. Então, foi quando surgiu, deu o start para que a gente
conhecesse o que era edital, né? Edital, foi não, edital, que os meninos devem ouvir falar isso o tempo inteiro aqui, né? Que isso é uma prisão, a história do edital, né? Que a gente fica muito preso nisso, e eu sempre me preocupei em ter outra alternativa que não fosse só edital, né? Enquanto ele resiste muito em função disso. E aí participamos do edital estadual, que foi quando estadualizou, né? A gente foi contemplado e recebemos o primeiro recurso. Paralelamente a isso, a gente foi participando das PEIAs nacionais, dos encontros, né? Acho que de 2 em 2 anos ela acontecia, se não me engano, né? De 4 em 4, não sei. E a gente participou da TEIA em Brasília, que foi quando eu fui capacitada. Me lembro muito bem que Márcio Belli estava junto como representante dos pontos de cultura do Estado, e eu fui junto e recebemos uma capacitação do Cultura Viva, e que foi lá que eu fui capacitada para entender o que é um CNPJ. Então a gente se tornou um CNPJ em 2007, né? Fizeram toda aquela parafernália que a Bruna, acho que hoje que você foi conseguir mais ou menos entender, né, Bruna? Entendi, o processo agora. Tá vendo? Os meninos acompanharam tudo isso. Então, como a gente foi disseminando isso, é vivendo junto, né? Compartilhando, sendo transparente, falando. O Tarso na insistência e persistência da organização, né? Demais, ao extremo. Tá vendo? Ele que está nos ouvindo agora, né, Tarso? Obrigada aí, companheiro. Tarso foi figura fundamental, né? É o nosso mestre maior. E a gente hoje funciona pela persistência dele, né? Muita. E a gente está aqui sobrevivendo, vivemos toda essa intensidade, participação em cada teia que a gente ia, era mais gente envolvida e fazendo arte pelo Brasil, discutindo políticas públicas, né? Levando o negócio a sério. E a gente participou de tudo, tentou compartilhar com os meninos, né? E de lá para cá, a história não tem volta mais. Hoje o que a gente sente, não sei se vocês sentem isso, meninos, não tem volta mais. Eu acho que já está em vocês, né? Já era. Será que a gente pode, assim, descansar um pouquinho daqui para frente? Ai, já estou descansando, né? Agora o difícil é tentar, assim, né? Sair do canto, assim, sabe? Vou ali tirar uma folguinha de uma semana. Não existe a folguinha de uma semana. O canto já adquiriu, né, essa paixão. Acho que todo mundo que trabalha com ponto de cultura sabe do que eu estou falando, né? Não consegue, quando você acha que você vai parar, aparece alguma coisa, né, Bruna? E faz a gente funcionar de novo. Então, é uma resistência, é uma luta, né, que deve continuar, né, durante aí muito tempo, e muitas pessoas agregarem a isso, porque a gente vê que a gente só é ouvido quando a gente se expressa. Betânia, aproveitando que você entrou aí e falou ali sobre, na época que você foi para as TEIs, que você teve a oportunidade de encontrar o grande mestre Gilberto Gil, que na época era ministro da Cultura. Eu queria ouvir assim, de você, para mim poder ver assim, sua visão de mestra já em pontos de cultura e vivências. A gente sabe que de governo em governo a gente tem essas dificuldades de estar atuando. Você, assim, como ponto de cultura, a gente sabe que está sendo um tempo difícil para a gente que está atuando aqui nessa área. Como é que você se encontra nesse momento como ponto de cultura com o atual governo, que a gente sabe que tenta aniquilar de várias formas essas manifestações, de várias formas também que a gente acaba sofrendo por essa repressão política? Uma pergunta interessante, Bruna. Não parei muito ainda para pensar sobre isso, né? Que são reflexões assim, que a gente tem que buscar, né? Mas eu entendo o campo das artes e até os outros pontos de cultura como uma existência independente, entendeu? A gente já existia. O governo só olhou para a gente. Então, deu condições. Quando eu ouvi, né, o Gilberto Gil, eu fiquei muito emocionada, claro, né, a gente só ouvia música e tal, achava demais. Dá de cara com o Gilberto Gil. Dá de cara com o Gilberto Gil. E eu lembro que ele falou uma coisa muito sensacional, que eu levei ao pé da letra, e acredito nisso,
né? Porque eu entendo que aquilo, quando ele falou isso, ele estava falando da filosofia do pensamento dele em cima do programa, que é até anterior ao governo dele, né? Foi uma política pensada para a política de governo, né? E ele assumiu essa política, que é unir a energia maior do Brasil, a pulsante do Brasil, que vem de dentro do Brasil, e fazer ela aparecer, entendeu? Então, a gente já existia. O governo não tem autonomia para acabar com isso, entendeu? A gente sabe disso por causa da energia que a gente tem aqui dentro do canto. Quando a gente encontra com os indígenas, olha como é que é, sabe? É uma energia que envolve, que não faz você pensar nessa, quem que está por trás, como quem que está bancando essa história. A gente não pensa nisso. Na história do carnaval, né? Vocês lembram que era só um tarauzinho, eu, você, Tasso, Diogo, Keima Anderson, lá na praça, só nós, sem mais ninguém, e de repente, o último carnaval tinha mais de 1000 pessoas. Se tornou algo do canto, que é a tradição do canto, é o carnaval. Então essa energia que eu falo, e você pode ver que a gente realiza, independente se tem patrocínio, se não tem patrocínio, de todo jeito a gente vai, trancos e barrancos, com patrocínio, sem patrocínio, a gente E vai. sempre é o mesmo. Sempre é o E mesmo. sempre mais gente, né? Toda vez que eu olho para trás, é mais gente. Né? A pandemia veio, deu uma freada, mas eu tenho quase certeza que quando voltar, vai voltar uma energia muito mais forte. Sim, porque sim. a gente está com saudade, né? Sim. E então, eu entendo isso quando a gente vê, né? As políticas de corte de recursos para a cultura, e crítica à cultura, né? Preconceito em relação à cultura africana, quanto preconceito, né? As ações femininas, as homossexuais, LGBT, todo mundo, né, que tenta cortar as minorias, que não é minoria, na verdade, é maioria. Pouco. Negros são maioria, Os pretos. pretos, né, Bruna? Me corrige, porque a Bruna é uma geração mais nova, então a Bruna vai corrigindo, né, quem ela chama de mestre se tornar uma mestre, né, por trás. Então é isso, essa minoria que não é minoria, é maioria. E essa energia não acaba independente do governo ou não governo. Sim, não, eu acabei fazendo isso porque você sabe, eu sou uma pessoa muito política, então a gente sabe que hoje em dia tudo é político, mas eu reconheço muito essa energia que há por detrás de tudo isso, porque a gente sabe que isso é o que move, né? Independente da gente estar sendo patrocinado, tendo recurso ou não, a gente sempre faz realizar. Mas que a gente sabe que, querendo ou não, a gente ainda depende para muitas coisas. Para funcionar. Para funcionar, assim. Mas o bom de tudo, o mais lindo de tudo é poder sentir essa energia pulsante, né? Porque são milhões de pessoas que tá fazendo esse movimento, né? Eu tiro por base o quê? Um grupo de amigos meus mesmo da militância que criaram um ponto de cultura e hoje vivem dessa energia. Vai fazer um ano eles criaram aqui em Palmas o ponto de cultura Carmo Marighella, que carrega o nome também, olha só o peso do nome, entendeu? Então, por conta da energia, independente de tudo ou não, eles estão ali resistindo porque é algo que acredita, é algo que eles querem levar, é algo que tem resultado positivo para dentro da comunidade onde eles levou, né? Onde eles se colocaram a construir toda uma história e preservar principalmente tudo aquilo que está em volta da comunidade. Então, o mais massa de tudo é realmente essa energia pulsante que essa galera É o que move, tem, né? é o Por isso que que fica, né? Que resiste. Eu estava assistindo uma live hoje da Dayara Tucano, que é uma artista indígena, maravilhosa, inclusive sou fã. Ela falando disso, assim, dessa energia, né? A gente tem energia que move a gente. Sim, sim. Né? E essa energia, ela flui. Demais. Ela se reconhece quando está perto um da outra, né? E se une como um imã. Então, cada mais ou menos isso, né? A gente tem muitos momentos, assim, de que esse vínculo, ele se restabelece a cada ano. A gente vai vendo que esse vínculo, né, com todos vocês, né, de vocês com a gente, vai se restabelecendo, né? E é em movimento, né? Então, o ponto de cultura tem muito de relação e muito de afeto. Eu não conheço, assim, os pontos de cultura que eu tive o privilégio de visitar, de conhecer, tal, essa energia é presente. Né? Aquele que não tem, ele se destitui, ele não permanece.
É o que eu vejo, né, na minha experiência. Assim. Então, durante todo esse tempo aí de virar ponto de cultura, ser ponto de cultura, algumas portas se abriram, os caminhos foram mostrados, a gente participou de vários editais que o governo abriu para os pontos de cultura, né? Mas o Wittenberg veio aqui ontem, falou um pouquinho da intencionalidade dessa política, né? Sim. De se tornar, com distribuições de pontos de cultura, né? Com os benefícios, então, governamental, né? Mas o ponto de cultura, ele é além de ponto de cultura. Ele foi reconhecido como uma das possibilidades que o governo poderia ter lucro, poderia ter acesso, poderia ter controle também, né? Mas que quando tem agregada essa energia que a gente está falando, né? Essa energia forte que faz mover, reconheceu isso. Então isso ninguém tira. Pode vir um governo, outro governo. Eu acredito nos governos que lutam por isso. Acredito muito porque deu certo aqui. Né? Em vários lugares que eu conheci. Em outros não, mas em vários lugares deram certo. E eu acredito nessa política. Não essa política, né, ministerial, de governo e tal, de reconhecer isso. Mas não o ponto de cultura ser só isso. Nem o ponto de cultura é só isso. Quando ele sobrevive 18 anos, ele não é só isso. Não mesmo. Né? Então, várias outras coisas durante esse percurso a gente teve acesso, né? Mas a gente acredita que é por um reconhecimento. Eu falo muito que a gente é parceiro, né? De todos que procuram a gente, inclusive do governo. O canto sempre teve essa bandeira, né? É muito difícil dialogar sem colocar intencionalidade política dentro do assunto, porque isso é uma coisa que acontece, né, no Brasil. O movimento, às vezes, é esse, mas a gente tem que aprender a lidar com isso também, não pode... Pelo menos essa é a minha crença, né? Eu sei que isso muda, ser flexível, cada pessoa que chega tem um pensamento, um vai agregando ao outro. Nunca poderia imaginar que a gente teria uma criança que viraria comunista, né, a Bruna, mas tudo tem a sua história. Foi a menina mais rebelde do Canto das Artes, quando criança. É a que falava não, até hoje fala, né? Sim. A única que falou não pra gente. Não, isso não. E eu falo pra ela que a maioria das nossas brigas é por causa do canto. A maioria, eu falei, gente, pra ver, nem toda é flores, né? Sim. Mas assim, a gente fala sobre isso, mas eu digo muito que o canto, ele tem uma parcela muito grande na minha influência de vida, principalmente política, porque eu cresci vendo toda essa política que era voltada para esse lugar, né? Para a realização de tudo, para o funcionamento, nem que seja para uma oficina, para um cine, para qualquer coisa, para levar um cine para a praça, para atuar até dentro da escola. Então eu tiro muito da base. Então, quem foi que me transformou essa pessoa hoje? Quem foi? É isso aí, porque o canto também foi formado por multipessoas. Sim, exatamente. Multipersonalidades, né? A gente tinha desde o mais passivo ao mais ativo, desde o mais agressivo ao mais paciente. Vários tipos, uma diversidade inúmera, né? Que a gente, assim, tem só alegria de ter feito isso. Hoje eu olho para trás e vejo que tudo que eu plantei aqui nesse lugar, estou colhendo em dobro. Né? Ver vocês aqui dentro dessa rádio comandando, não sei nem ligar a rádio, mas a Bruna sabe. Então isso para mim é uma bandeira, que como que eu vou fugir disso, né? Não dá para sair disso, não quero sair disso. Não tem como. Isso é a paixão da gente, né? E o Canto das Artes, ele reflete isso, né? Reflete, a gente é um círculo, né? A gente está sempre em movimento, a gente sempre está em energia um com o outro, né? A gente sempre está fluindo nesse círculo. Entra um, sai outro, uns permanecem, outros saem. E não tem como, sempre vai ser assim. E o canto é isso, né? Ele se ressignifica todos os dias ou todos os anos, depende da pessoa. Para mim, ele se ressignifica toda hora, todo segundo. Então, a gente sabe que é muito sobre isso, né? É aquela famosa frase que tá na internet ultimamente, é sobre isso, tá tudo bem. Que no canto não é assim, né? Sobre isso, tem dia que tá bem, tem dia que tá uma explosão. Mas é sempre muito, muito gratificante poder vivenciar tudo isso, né? Poder ter experiências assim que eu jamais pensei que ia adquirir com tão pouco tempo assim, sabe, de idade, numa rádio
ou na área de atuação de qualquer uma outra coisa, sabe? Então são oportunidades que essa galera que levanta essa bandeira do ponto de cultura tem. E é uma oportunidade que ninguém tira. São ensinamentos que ninguém tira. A gente só repassa, a gente só vai passando mais pra frente, porque é uma coisa, por mais difícil que seja ser ponto de cultura, resistir é prazeroso, é gostoso, porque a gente passa isso, a gente tem orgulho em passar e falar a história. A gente está aqui nesse momento, está tendo um orgulho imenso de estar falando para o ouvinte sobre o que é o canto, sobre a história. Então, é sobre viver, né, toda essa história, toda essa resistência, e sobre passar, ainda mais sobre passar, você passar os ensinamentos que você teve. Não tem nada que pague, não tem nada que tira, não tem como. Aí haja coração, hein? A gente está aqui na Rádio Canto FM 87,9, no programa Cultura e Arte, conversando aqui com o Diogo Fernandes e Bruna Oliveira. Hoje, profissionais do canto das artes. Bruna é multifacetada, ela sabe de tudo. Operar a rádio, ela sabe ser locutora da rádio, ela sabe editar, ela sabe fotografar, ela sabe ser cinegrafista, ela sabe ensinar a criança a ler e escrever, ela sabe produzir, enfim, né? Criamos várias habilidades, né? A gente conseguiu aprender. E você que está ouvindo a gente, né? Está ouvindo aqui o programa Cultura e Arte, a gente falando um pouquinho sobre o nosso percurso como ponto de cultura, explicando um pouco como é esse funcionamento e mostrando que Itaquaruçu tem cultura e arte pulsando o tempo inteiro. E aqui no nosso programa você vai saber um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? A gente começou essa semana aí com vários episódios sobre os pontos de cultura e seguindo hoje falando um pouquinho sobre o Canto das Artes, o ponto de cultura e Canto das Artes. Inclusive, essa linda, maravilhosa rádio, Canto FM 87,9, é fruto de projetos gerados durante esse percurso. Né? E a gente está falando um pouquinho aqui como que tudo isso aconteceu, os impactos que isso causaram na vida dessas antes crianças, hoje adultos, né? E que vários outros também, tenho certeza que passaram por aqui, conseguiram seguir um caminho do bem. Né? E a gente vai falar um pouquinho agora como é que está funcionando o canto, né, Bruno? Eu sei que a gente foi aprovado em alguns editais, né? E, inclusive, esse programa é fruto, né, de uma participação em um edital de manutenção da Fundação Cultural de Palmas e outros editais também. Por isso, a gente conseguiu manter durante esse ano, né, as nossas despesas mensais, limpeza do espaço, manutenção de equipamento, o que mais, Bruno? Manutenção da casa, compra de funcionário, compra de equipamento, né? A gente adquiriu vários equipamentos e outras coisitas mais que todo ponto de cultura precisa para funcionar, né? E a gente assim, nós fizemos a proposta de fazer tudo que tiver no canto ser transformado em audiovisual, ser transmitido pela rádio, né, e transformado em audiovisual. E agora a gente está conseguindo fazer além disso, né? A gente está conseguindo fazer algumas atividades presenciais, né, como está rolando agora, né? Sim. Começou a aula de balé, né? Isso, conta aí um pouquinho pra gente da aula de balé. Um pouquinho. A gente tem a aula de balé com a Tawane, que também foi uma criança do canto. 2004, tava dentro da barriga, gente. Sim. Aí agora, toda terça, quinta e sábado, né? Isso. Terça e quinta, 5 horas, né? Já está acontecendo as turminhas. Isso. Infelizmente, turminha fechada para o mês da criança, não é isso? Sim. A gente optou para algumas crianças que já estavam no canto, por conta da pandemia e tudo mais, tá? Não pode aglomerar, né? Aí no sábado à tarde também tem a reciclagem. Peraí, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o balé, porque muita gente me ligou perguntando, né, querendo colocar o filho e tal. Muita procura. É muito bom a gente esclarecer, assim, para que as pessoas entendam, né, que a gente, antes do mês das crianças, a gente estava realizando algumas atividades em audiovisual. Então, algumas crianças participavam para fazer a gravação com a gente. A gente não pôde abrir, né, inscrição para todo mundo por causa da pandemia, enfrentando esse período.
Então, as crianças que já são do nosso convívio, a gente, né, que já estavam vindo no canto, que os pais participam, que o tio participa, a mãe tá, que está aqui junto da equipe, né? E a gente estava gravando com essas crianças. Quando chegou o mês de outubro, a gente queria realizar algumas outras ações. Viu que já dava para ser com algumas crianças presencial, com todo cuidado, mas... É isso. Aí as outras crianças que procuraram a gente procurou inserir algumas, mas com um número limitado de vaga. Então, quando a gente selecionou as crianças que já estavam participando, o número de vagas já se findou, porque a gente ia trabalhar com 5 crianças por turma, né, por causa da pandemia. Só que muita procura, então resolvemos abrir mais algumas vagas e com muito cuidado, porque a responsabilidade é muito grande, né? A gente tem um cuidado danado com a história do vírus, porque eu trabalho na saúde, então sei que a história não é brincadeira e a gente tenta organizar da melhor forma. Então, esse mês nós vamos funcionar dessa forma, né? Com essas atividades, que é o balé terça e quinta, 4 horas da tarde. Mas a turminha já está fechada, infelizmente, mas a gente vai ver a possibilidade de ter continuidade. Então, os pais e as mamães que têm interesse, calma, né? O coração de vocês, que a gente vai tentar organizar isso para que a gente continue e abra o ano que vem de forma contínua, né? Então, essa turminha do balé, a gente vai fazer a turma para ensaiar a coreografia, né? Tawane é professora, ela é bailarina do corpo de balé de Palmas, do balé municipal, né? Do Tocantins. E ela é a primeira turminha que ela assumiu. Tawane é uma criança que nasceu aqui dentro do canto, praticamente, né? Uma mãe que é a irmã da Bruna. A mãe da Bruna vinha aqui grávida, né? E depois deu um presentinho pra gente, que é Tawane, nossa queridona, e resolveu assumir essa responsabilidade de ensinar o balé inicial para crianças de 4 a 8 anos. E a gente vai ensaiar uma coreografia para a gente apresentar depois. Então, a gente vai divulgar aqui, toda vez que, quando elas já tiverem, né, ensaiado a coreografia, estiver provavelmente o mês que vem, a gente faz essa primeira apresentação desse primeiro corpinho infantil de balé do Campo das Artes, né? Com muito orgulho, assim, muita satisfação, muito cuticute, né? Reparação não aguenta. O desejo era vir a casa para atender todas as crianças. Mas nós vamos fazer isso? Vamos, a gente começa na mão, assim, quando o pai fala, meu filho, a gente vai falar que vaga é limitada, aí fica assim, mais uma criança lá na casa, não pode. Como é que a gente vai fazer? Mas a gente vai lutar por isso, né? Fica aí a promessa para todos, né, que quiserem participar, a gente vai lutar com unhos e dentes para que isso aconteça. E tem também a atividade da reciclagem do Diogo, né, Diogo? Sim. Fala aí como é que vai funcionar. Que inicialmente a gente também começou gravando, né? Daí agora é todo sábado, às 3h30, a gente está fazendo presencial com algumas crianças também. Daí eu que ministro a atividade, eu juntamente com a Betânia e com a Bruna, todo sábado. Aí na quarta-feira tem a oficina de culinária, que é comigo, a Betânia, a Bruna também. E as convidadas, né? Sim, aí a culinária a gente optou assim, de sempre convidar uma pessoa, um representante de Taquariçu, alguém que conhece. Uma mestra que conhece, que tem essa cultura dessa culinária antigamente, Taquariçu, pra gente gravar com ela e ela contar como é que ela aprendeu. Daí a gente começou já com a Dona Lena da Alva, que é a mãe da Betânia. Se ela estiver ouvindo, um beijão pra mim. Foi maravilhoso, ela vou fazer o pão de queijo mineiro dela. Daí a gente vai gravar agora, a gente quer gravar na quarta-feira com a minha mãe, que eu já conversei com ela antes que vinha gravar. E aí agora a gente vai ter também a oficina de percussão com batucanto, que acho que é com o Anderson, né? A gente vai fechar as turmas para o mês da criança, que são, esclarecendo mais uma vez para quem está ouvindo a gente aí, se você tiver alguma dúvida, pode estar entrando aí nos nossos canais e aqui no telefone da rádio para esclarecer alguma coisa. E a gente lembra, né, que durante esse mês de outubro vamos fazer esse início, né, das presenciais, vamos ver como vai funcionar direitinho, como vai fluir isso, né, em questão do vírus, né, se a gente, né, consegue fazer sem nenhum risco, né.
Se tudo der certo, a gente amplia, claro, e vamos indo adaptando a essa realidade nova, né? Que pra gente pode até parecer que já está velha, mas não está. Ela ainda cada dia é um desafio, né? O vírus se comportando de forma diferenciada. Então agora as coisas estão um pouco mais calmas, né? A gente vai tentar de forma muito cuidadosa, né? E a gente vai tentar voltar às presenciais. Vamos ver se o ano que vem a gente participa de mais edital e angaria mais recurso, né? Porque a gente não vive só de edital, né, gente? A gente se une para poder fazer as coisas. Então aqui é tudo compartilhado, inclusive os custos, né? E a gente vai ter também o momento da percussão. Vamos tentar voltar com o batucanto, né? Para o ano que vem, se o carnaval acontecer, a gente está preparado. Vamos ver se preparado, vem carnaval. Vamos ver se a gente consegue isso, né? Chamo você, ouvinte, para estar junto com a gente, né? Fortalecendo aí esse movimento de funcionamento do Canto das Artes. E é isso, eu acho que tem os programas, a rádio funciona 24 horas por dia, né? Funciona à noite, não para. A gente tem os programas funcionando aqui na rádio. Chama a comunidade, nossos ouvintes aí para estar participando aqui com a gente. A sua participação é muito importante aqui para a gente. A rádio está aqui para isso, né? É uma rádio comunitária. É só você procurar a gente aqui, que a gente está no ponto para te atender, para te ouvir e tentar colocar aqui no ar o que é importante aqui para a gente, né? A gente falou aqui um pouquinho com o Diogo Fernandes e a Bruna Oliveira sobre o percurso do Canto das Artes, os impactos na vida, né, de cada um. E a gente termina aqui o nosso programa, né, encerrando com muita alegria, né? Sem esquecer também, o Nando está fazendo aqui a oficina de ukulele aqui, toda terça e quinta-feira também à tarde. Ele vai montar uma orquestra tocantinense de ukulele, né? Ele fala ukulele, né, gente? Ukulele, né? Então a gente está tendo essa atividade também, Marcelo Linares com o programa, né, à noite. O meu pai, o Dr. Missis, com o programa de Direito, né, falando em Direito no sábado, né, e vários outros programas que vão se acrescentando aqui na nossa rádio, né, fica ligado aí, fica ouvindo, porque é muita coisa interessante, muita música boa, muita fala das pessoas daqui. E a gente vai terminar o programa aqui, Cultura e Arte. Obrigada pela sua atenção, pela sua audição, por você ouvinte estar aí com a gente sempre, com a paciência de nos escutar, né? E a gente vai dando nosso tchau, nosso boa tarde. E aguarde o nosso próximo programa. Uma última coisinha que você falou sobre a rádio. Assim, eu tô aqui, convivo todos os dias, né? Então, dizer que a rádio é nossa, é da comunidade. Não é do Canto das Artes, a rádio é da comunidade, é uma rádio comunitária. Essa luta não foi pela gente, foi pela comunidade, né? Um lugar para que você possa vir, que você possa conhecer, que você possa trazer a sua ideia, que você possa contribuir e que você vai ser bem recebido, porque a gente é uma rádio comunitária, e rádio comunitária é isso, né? Então, ouvinte, você que está aí, pode vir nos conhecer, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter a maior felicidade do mundo em poder estar compartilhando com você um pouco do que é a nossa vivência aqui dentro da rádio. Então fica esse convite para você vir, porque é muito importante. E dizer que o canto é incrível, não tem como, a gente vai perpetuar e além de tudo, acima de tudo, não tem como, a gente é uma existência muito incrível. E nada vai parar, a gente vai perpetuar aqui por muitos e muitos e muitos bilhões de anos, porque a gente resiste porque a gente insiste, então aguente nossa resistência aí durante bilhões de anos. É isso, foi um prazer imenso estar aqui hoje falando com vocês. E vamos se cuidar, gente, vamos vacinar, pra gente poder voltar com tudo ano que vem, nosso carnaval. Equipe linda aqui, todos vacinados, todos com segunda dose, tá esperando o quê? Vai se vacinar, é importante, você que está nos ouvindo, porque a vida ela não pode parar, a gente precisa se cuidar, porque a gente precisa voltar e principalmente começar a se adequar a esse novo modelo, querendo ou não, né?
Mas vai se vacinar, você que quer estar participando aqui com a gente, trazendo seu filho. Lembre-se, é importante se vacinar porque a gente vai ter o maior prazer de receber vocês aqui. Aí, mandou um recado. A gente tem uma presença aqui lá no estúdio hoje. Vem cá, Cecília. Vem aqui. A Cecília está com vergonha. Cecília é a nova geração. Sim. Não é a mais nova, mas é uma das outras gerações que vieram depois e que hoje está aqui no nosso canto, está aqui na nossa rádio, conhecendo aqui. Com vergonha ainda de falar aqui no microfone, né, Cecília? Não vem aqui dar uma palavrinha com a gente, quer não? Tem certeza? Mas isso aí. Aqui quando a rádio está desligada, elas estão aqui arrasando. Ó, detalhe, gente, não é por cuidar. Esses dias eu aqui sentada, trabalhando, tá o microfone aqui, outro ali, começou uma de um lado e a outra do outro. Aí eu tirei o fone, de repente tirei o fone e tá aqui. Hoje a gente vai fazer uma denúncia muito grave da dona vizinha que colocou fogo na beira do córrego. Você, dona vizinha, que eu não vou falar o nome, isso é muito perigoso. Você, pra você ver. Mas é de pouquinho em pouquinho. Eu também ainda estou começando a quebrar aos poucos. Eu não entendo porque é criança ainda, mas pega no pulo logo. Mas naquele dia eu tô aqui falando mais que papagaio. Aí, Cecília, você é uma querida, participa aqui com a gente, já é um braço direito, já. Produtorazinha já, né, Cecília? Desde pequenininha. Então, a gente está aqui terminando hoje o nosso programa Cultura e Arte. Cecília vai ficar devendo, viu, Cecília? A próxima entrada na rádio aqui, você vai participar comigo, topa? Vamos aí, ouvinte, obrigada aí mais uma vez pela escuta, pela participação, né? Tá ouvindo a gente, a nossa história. E a gente termina aqui e espero você no próximo programa e até lá. Tchau, gente. Tchau, Black Ops. Você acabou de ouvir Cultura e Arte. Informações, dicas e bate-papo sobre o fazer cultural e artístico de Taquaruçu e região. Canto FM, arte, cultura e meio ambiente. Projeto contemplado pelo Prêmio Palmas Aldir Blanc, Prefeitura de Palmas, Fundação Cultural de Palmas, com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.